Alberto Santos Dumont. Alberto Santos Dumont foi o sexto filho de Henrique Dumont, engenheiro formado pela Escola Central de Artes e Manufaturas de Paris, e Francisca de Paula Santos. O casal teve ao todo 8 descendentes, 3 homens e 5 mulheres. Em 1873, a família se mudou para a pequena cidade de Cabangu, no município de João Aires, para que seu pai, o engenheiro Henrique Dumont, participasse da construção da estrada de ferro Dom Pedro II. A obra terminou quando Alberto tinha 6 anos, e de lá a família foi para São Paulo. Foi nesse lugar que Santos Dumont começou a dar amostras, por assim dizer, dos trabalhos aeronáuticos que tanto destaque lhe trariam, pois, conforme declarações dos seus pais, com apenas 1 ano de idade ele costumava furar balõezinhos de borracha para ver o que tinham dentro. E foi em Valença que ocorreu o batismo de Santos Dumont, na matriz de Santa Teresa, em 20 de fevereiro de 1877, pelo padre Teodoro Teutônio da Silva Carolina. Em 1879, os Dumont venderam a fazenda do casal em Valença, Rio de Janeiro, e se estabeleceram no sítio do Cascavel, em Ribeirão Preto, onde compraram a fazenda Arindeúva, de José Bento Junqueira, de 1.200 alqueires. Até os 10 anos, foi alfabetizado por sua irmã mais velha, Virgínia. Dos 10 aos 12, estudou no Colégio Culto à Ciência, sem ter se destacado entre as turmas. Depois estudou no Colégio Coque em São Paulo, Colégio Morton, no Colégio Menezes Vieira no Rio de Janeiro, e posteriormente na Escola de Engenharia de Minas, sem ter terminado o curso. Alberto viu seu primeiro voo tripulado em São Paulo aos 15 anos, em 1888, quando um aeronauta subiu num balão esférico e desceu de paraquedas. Após uma viagem que a família Dumont realizou para Paris em 1891, Santos Dumont começou a despertar-se para a área mecânica, principalmente para o motor de combustão interna, que culminou posteriormente com a construção de um balão, sem motor, que mais tarde chegou à criação de seu avião. Desde então, o jovem sonhador não parou mais de buscar alternativas, vindo a receber da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, conforme Lei nº 100, de 4 de novembro de 1903, uma subvenção de R$ 1 para que prosseguisse as pesquisas que, 3 anos depois, resultaram na invenção do avião. Porém, em jornal da época, é dito que Dumont só aceitaria se e aquela importância fosse destinada a um prêmio de concurso de aeronaves. O primeiro dirigível projetado por Santos Dumont, o N-1, com 25 metros de comprimento e 186 de cubagem, teve sua primeira tentativa de decolagem em fevereiro de 1898, após ser inflado nos ateliês de Henri Lachambre, em Vaugirard. Mas condições de neve fizeram com que o dirigível se dobrasse e caísse. A 5 ou 6 metros de altura, sobre Longchamp, o aparelho, repentinamente, dobrou-se e a queda começou. De toda a minha carreira, esta é a lembrança mais abominável que tenho guardada. O primeiro teste foi marcado para 11 de maio de 1899. À hora da experiência, uma forte chuva tornou o balão pesado. A demonstração feita consistiu em manobras simples com a aeronave presa por uma corda. Não obstante, o teste terminou nas árvores adjacentes. O balão havia se dobrado sob a ação combinada da contração do hidrogênio e da força do vento. O avião havia sido inventado, mas ainda era uma máquina muito precária. Para disputar o prêmio do Aeroclube da França, Santos Dumont inseriu entre as asas 2 superfícies octogonais, ailerões rudimentares, com as quais esperava obter melhor controle da direção e criou o easial de proa e terceira. Dumont foi pioneiro ao implementar os ailerões em sua aeronave. Dumont concorreu ao prêmio em 12 de novembro de 1906, mais uma vez em Bagatelle. Fez 5 voos públicos nesse dia, mas o eixo da roda direita se quebrou. A avaria foi reparada durante o almoço e Santos Dumont recomeçou, ultrapassando o feito de 23 de outubro, atingindo 41,3 km por hora. Às 16 horas e 45 minutos, com o dia já terminando,
partiu contra o vento e voou 220 metros, por 21 segundos e uma velocidade média de 37,4 km por hora, ganhando o prêmio do Aeroclube da França. Estes foram os primeiros voos de avião registrados por uma companhia cinematográfica, a Pathé. Os irmãos Wright, após saberem da experiência de 12 de novembro, enviaram uma carta ao capitão Ferdinand Ferber pedindo notícias exatas sobre as experiências de Bagatelle, incluindo um relatório fiel dos ensaios e uma descrição da máquina voadora, acompanhada de um esquema. Santos Dumont chegou a adotar a configuração proposta pelos irmãos Wright e colocou o leme dianteira do 14 bis, que descreveu ser o mesmo que tentar arremessar uma flecha com a cauda para frente. Para testar a ideia de que o leme na parte posterior aumentasse o ângulo de incidência das asas, Dumont construiu um novo aparelho, sem abandonar o 14 bis, e testou em março de 1907, sem decolar devido a um trem de pouso primitivo que não permitia que o avião manobrasse para sair do chão. Depois de muitas criações e prêmios, Santos Dumont retornou para o 14 bis já tendo realizado outras alterações na aeronave. Após 12 de novembro, no dia 4 de abril de 1907, em CYR, a aeronave voou por 50 metros, entrou em oscilação, caiu, sendo despedaçado e tendo seu projeto abandonado. Em 1932, ocorreu a Revolução Constitucionalista, em que o Estado de São Paulo se levantou contra o governo revolucionário de Getúlio Vargas. No dia 14, Santos Dumont escreveu uma carta em favor da ordem constitucional no país para o governador Pedro de Toledo. Porém, ao conversar com o professor e amigo José de Oliveira Orlandi por telefone, Dumont disse: "Não haverá meio de evitar derramamento de sangue de irmãos? Por que fiz eu esta invenção que, em vez de concorrer para o amor entre os homens, se transforma numa arma maldita de guerra? Horrorizam-me estes aeroplanos que estão constantemente pairando sobre Santos." Mas o conflito aconteceu e aviões atacaram o campo de Marte, em São Paulo, no dia 23 de julho. Possivelmente, sobrevoaram o Guarujá, e a visão de aviões em combate pode ter causado uma angústia profunda em Santos Dumont que, nesse dia, aproveitando-se da ausência de seu sobrinho, suicidou-se, aos 59 anos de idade. O decreto N graus 21.668 estabeleceu 3 dias de luto. Os médicos legistas Roberto Catundengelo Smolari, que assinaram seu atestado de óbito, registraram a morte como ataque cardíaco. Entretanto, as camareiras que acharam o corpo relataram que ele havia se enforcado com a gravata. Porém, de acordo com Henrique Lins de Barros, por muito tempo foi proibido falar que ele havia se suicidado e que a ideia de que ele se suicidou devido ao uso militar do avião seria uma lenda do período getulista, enquanto o governo procurava mitificá-lo. Porém, o suicídio poderia derrubar isso. A causa real seria devido à depressão e transtorno bipolar. O jornalista Edmar Morel revelou publicamente a causa da morte como suicídio em 1944. Não deixou descendência ou nota de suicídio. Seu corpo foi enterrado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, no dia 21 de dezembro de 1932, durante temporal, sob a réplica do Ícaro de Saint-Cloud, construída por Santos Dumont, após seus restos mortais terem ficado por 5 meses na capital paulista. O médico Walter Aberfield removeu secretamente seu coração durante o processo de embalsamento e o preservou em formol. Depois de manter segredo sobre isto durante 12 anos, quis devolvê-lo à família Dumont, que não o aceitou. O médico então doou o coração de Santos Dumont ao governo brasileiro após pedido da Panair do Brasil. Hoje o coração está exposto no Museu da Força Aérea no Campo dos Afonsos, Rio de Janeiro, dentro de uma esfera carregada por Ícaro, projetada por Paulo da Rocha Gomide. Algumas frases de Santos Dumont. As invenções são, sobretudo, o resultado de um trabalho teimoso. Não se espante com a altura do voo. Quanto mais alto, mais longe do perigo. Quanto mais você se eleva, mais tempo há de reconhecer uma pane.
É quando se está próximo do solo que se deve desconfiar. Sempre acreditei que o inventor deve trabalhar em silêncio. As opiniões estranhas nunca produzem nada de bom. A atmosfera é o nosso oceano e temos portos em toda a parte.